Entrevista do dia. E o governo do estado de Mato Grosso do Sul pôs em prática um modelo de gestão que já se comprovou eficaz no mundo corporativo. Pois é, boa parte para o aperfeiçoamento dessa prática é fruto da mesma lógica que rege o mercado formal. O governo valeu-se da condição de comprador para exigir de seus fornecedores um preço menor. O tema foi destaque em publicação de revista de circulação nacional. Para falar sobre esse assunto e para a gente entender melhor como funciona essa forma de gerenciar o estado, nós conversamos com o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel. Riedel, bom dia. Bom dia, Joel. Bom dia, Lívia. Sempre um prazer estar aqui com vocês e nossos ouvintes. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal do Rádio, né? Foi a publicação da revista Isto É, falando sobre o Estado Empresa. E quando todas as notícias direcionam para a crise econômica nacional, Mato Grosso do Sul vem como um destaque positivo, né? Como é que foi possível mudar tanto, assim, em tão pouco tempo, chegar nesse perfil aí do Estado Empresa? Pois é, Lívia, eu acho que muita determinação, primeiro do nosso governador Reinaldo Azambuja, que deu esse direcionamento para a equipe, com um único objetivo, né? Poder, como ele fala de maneira muito direta, fazer mais com menos, né? Gastar mais com as pessoas, menos com o Estado. Eu acho que ele tem dito isso de maneira repetida, no sentido de atender mais a população. E aí foi montado toda uma estratégia e uma metodologia em cima de eficiência e de resultado, que nós chamamos de gestão para resultado, né? A Caravana da Saúde é um exemplo claro disso, e outras entregas que estão ocorrendo na educação, na segurança pública, com o objetivo de atender a sociedade. E essa metodologia ela preconiza o entendimento com as secretarias, a construção de metas muito objetivas. O governo hoje tem 201 iniciativas sendo monitoradas pela Secretaria de Governo, com seus prazos, com seus orçamentos, acompanhando de perto a entrega de cada uma dessas iniciativas, e assim a gente constrói, né, um modelo que se assemelha às empresas mais bem-sucedidas, não só do país, do mundo inteiro, porque na teoria da administração isso já é muito conhecido. Fazer isso acontecer dentro do Estado é que é o grande desafio, porque são características, cultura e perfil muito diferente. Mas foi um ano de muito trabalho e eu acho que nós evoluímos muito nesse período. Secretário, como destacou a Lívia, né, foi pouco tempo, né? Isso tem a ver com o perfil do técnico, né, dos secretários, né, mais ligados à área técnica e fazer isso em tão pouco tempo, tem a ver com isso? Eu acredito que sim, Joel. De uma maneira geral, a estrutura que nós montamos e os secretários muito direcionados para esse resultado, e à medida que nós conseguimos formalizar, definir esses valores e passar também por início de uma transformação cultural que a gente chama da corporação, do governo como um todo. Houve um engajamento muito grande das lideranças, dos funcionários, e isso ajuda muito. Não é possível fazer uma transformação dessa sem as pessoas que conduzem o Estado abraçar a ideia. E isso aconteceu. Em cada secretaria nós temos uma rede de gestão, são pessoas responsáveis por acompanhar naquela secretaria o desenvolvimento, e isso faz toda a diferença do mundo. Então eu acredito que o sucesso esteja na mobilização das pessoas. A ferramenta ela está aí e ela é disponível, mas você conseguir transformar isso em resultado se deve única e exclusivamente à capacidade de liderar e mudar a cabeça das pessoas no sentido de buscar esse modelo e esse resultado eficaz. E, secretário, essa questão é importante, né, de mexer na cultura organizacional do serviço público, que é tão diferente do serviço privado, não deve ser uma tarefa fácil. Essa readequação gerencial, ela está sendo um desafio para o governo do Estado. Como é que vocês pensaram para que o servidor, de certa forma, sinta de forma gradativa que essa mudança está vindo? Sem dúvida, Lívia, esse é o maior desafio, né? Vamos lembrar que o Estado é uma grande empresa. São 50 mil servidores no seu conjunto total, né? Um orçamento de quase 14 bi para o ano de 2017 ou mais. E isso faz com que a gente tenha necessariamente uma atuação de transformação cultural. Mas esse é um processo, você não faz da noite para o dia, você tem que envolver lideranças, você tem que envolver pessoas que assumam essa responsabilidade, esse compromisso e principalmente ter metodologia, né? Eu acho que esse é um diferencial importante, porque nós construímos
com muita disciplina, essa metodologia. Então, eu acredito que a gente vai chegar ao final do mandato, depois de 4 anos, realmente com uma cultura um pouco modificada e esperamos que quem ganhe com isso seja a população do Mato Grosso do Sul. Agora, secretário, como é que o Estado, né, tem economizado dinheiro nas compras governamentais? Esse é um trabalho muito focado, né, da Secretaria de Desburocratização e Administração, do secretário Carlos Alberto, que tem buscado o melhor resultado. Um exemplo foram os kits escolares, o uniforme das crianças, o mobiliário também, adere à ata, renegocia, tem feito um trabalho muito intenso de abrir para o Brasil inteiro os preços nessa negociação. Assistimos um outro exemplo também das carteiras de identidade, nem que por alguns momentos isso traga problema para a população durante 30 ou 50 dias, a gente tem convicção que é necessário, porque aquilo reduz 30% a 40% de um contrato que é alto. E é assim que nós vamos conseguir, porque esse dinheiro é público, é da população do Mato Grosso do Sul. Nós temos que ter muito respeito por isso. E esse tipo de discussão, quebrando algumas práticas há tempos no Estado, a gente consegue ir economizando para poder aplicar naquilo que é necessário. Eu acho que esse é o grande mote do governo como um todo. E suportar, às vezes, né, essas críticas com relação, você tocou num ponto importante, é aquela história de trocar o pneu do carro com ele andando, não dá para parar, né? Exatamente, essa é a grande dificuldade. No começo do governo foi assim, nós rescindimos uma série de contratos e aí desestabiliza alguns serviços, os fornecedores, sem dúvida nenhuma, respondem ou positivamente ou negativamente, dependendo da situação, mas nós temos convicção do que estamos fazendo. Quando a gente enfrenta uma crítica dessa, e ela é justa, porque a população às vezes fica sem acesso a um determinado serviço, mas é por um período curto e é para o bem da própria população, que vai ver depois o melhor serviço e mais recursos para ser aplicado no Estado. E a gente está falando sobre essa questão do recurso financeiro do Estado. Parece que foi uma mudança que veio numa hora oportuna, né? A gente vendo outros estados do Brasil passando por uma crise absurda, né? Um deles, o Rio de Janeiro, e Mato Grosso do Sul conseguindo suportar isso tudo. E vai continuar sendo possível suportar essa crise? Acredito que sim, Lívia. Eu acho que hoje a equipe está mais madura, conhece melhor a realidade do Estado, fez o dever de casa ano passado, que é cortar na própria carne, buscou o equilíbrio fiscal ao longo de uma crise imensa, né, e nós conseguimos atravessar. E aí algumas questões estruturais estão sendo solucionadas, como o endividamento do Estado, que é muito importante. Conseguimos manter no final do ano passado, no início desse ano, com muita dificuldade, os salários em dia. Muitas vezes nessa discussão salarial, a tensão, o tensionamento, ela aumenta e é natural que ocorra, mas nós sempre conversamos muito no âmbito do Fórum Dialoga e com todas as categorias, sempre foi muito transparente nesse processo, que é uma característica também deste governo. Conversar, mostrar, abrir as planilhas, não temos nada que esconder de ninguém, e isso fez com que o servidor também entendesse em algumas situações, e passamos agora por uma ampla e profunda negociação, onde atendemos categorias nas suas especificidades, são 47 categorias aqui no Estado, e eu acredito que essa maneira de conduzir essa discussão no Estado tem dado bons resultados. E também sobre uma questão interessante, né, que é o portal da transparência, isso também foi destaque na publicação da revista. Que diferencial a gente pode dizer Mato Grosso do Sul ter alcançado aí posições no topo do ranking dessa questão da transparência? É muito importante também. Com certeza, Lívia. Hoje, quem está à frente da gestão pública não tem que temer abrir nada do que é público. Eu acho que isso é um princípio fundamental do gestor público. E o Portal da Transparência nada mais é do que uma ferramenta de acesso. Nós temos um projeto de transparência que é muito mais amplo, inclusive, e por isso nós saímos de uma nota 1.4 para a nota 9.1, saindo lá da última posição em termos de transparência para a 5ª nota do Estado. Isso se deveu graças a um esforço de várias áreas do Estado para que a gente pudesse ter esses instrumentos de acesso da população às contas do Estado, salário dos servidores, contratos, planejamento, todos os valores envolvidos no nosso orçamento, resposta. Hoje nós temos um sistema, qualquer cidadão que pergunte para o Estado
qualquer coisa, não pode demorar mais do que 20 dias para ter essa resposta àquele cidadão formalizada. Isso faz parte do projeto de transparência. É isso que nos deu, pelo MPF, pelo Ministério Público Federal, essa nota de 9,1. Agora, ainda com relação a esse sistema, né, das empresas, né, do Estado empresa, e com relação ao pessoal, secretário, ao material humano, o que você pensa a respeito? Não, esse é um desafio enorme, porque a gente precisa, e como qualquer empresa também, investir cada vez mais em qualificação, em eficiência, em resultado. E administrar esse volume de 50 mil servidores na ativa realmente é um desafio muito grande. Você tem diversas situações onde faltam servidores, você tem situação onde tem servidores em excesso, você tem uma situação específica no poder público que é a estabilidade de emprego. Essa é uma discussão que ganha corpo no Brasil e que a gente tem que olhar com muita atenção, porque algumas carreiras têm que ser preservadas, sim, né? Outras são discutíveis. Enfim, tem uma situação muito ampla em tudo isso. O que nós focamos com muita objetividade é o aumento da eficiência, é que esse servidor possa produzir o máximo possível. E ele só vai fazer isso se ele estiver contente com o trabalho dele, com o salário dele, se ele estiver capacitado para isso. Então nós temos que buscar essa capacitação, só que não é fácil. Nós conseguimos, por exemplo, dar aos nossos professores o melhor salário do Brasil. Estamos com projetos em várias escolas de capacitação desses professores, que é uma área muito sensível. E isso é extremamente importante. O que se objetiva com tudo isso é o melhor aprendizado do aluno. Essa é a meta final, é uma nota do IDEB melhora um pouco. Então nós temos que estar permanentemente investindo nos nossos quadros. E falando ainda sobre o servidor, recentemente, né, os servidores estaduais tiveram que responder aí sobre suas funções no site da meritocracia, todos achando a ideia assim bacana, mas com aquele certo, digamos assim, o que será que vai acontecer depois? Explica um pouquinho pra gente a importância, né, da gente estar descrevendo aí as nossas atividades no setor público e de repente botar um pouquinho esse perfil de recurso humano empresarial no governo do estado para saber de fato o que cada um está fazendo. Olívia, esse é quase um tabu, né? Fala em meritocracia, alguns viram cambalhota, outros reclamam, gritam, né, João? E na verdade nós temos que ter muita tranquilidade com isso, porque não se trata de pagar mais quem trabalha mais tempo, não é isso. Né? Como qualquer empresa também, você tem carreiras, você tem promoções, você tem que destravar essas promoções. Isso acontece numa série de carreiras e nós estamos dispostos a fazer isso. Né? Muitas vezes a gente vê a discussão, olha, eu estou há 20 anos aqui, eu não saio dessa faixa salarial. Mas por que não saiu? Não, porque a carreira está travada, não abriu vaga. Né? E todo esse projeto, ele envolve sim o investimento do Estado nas carreiras para poder fazer com que haja promoção, para fazer com que haja progressão na carreira, mas isso baseado em desempenho do servidor e do próprio ambiente que ele trabalha. Não é promover por promover. Eu acho que aí a gente começa a uma discussão mais qualificada em relação a tudo isso que a gente está colocando. Né? E não é fácil. Tira um pouquinho aquela ideia do tipo, eu vou melhorar o meu desempenho se for promovido. Não, eu melhoro o meu desempenho e serei promovido, algo do tipo. Eu acho que é por aí, né? Como acontece em todas as instâncias. Não é a política do basta viver que eu vou caminhando e progredindo na carreira. Vamos fazer por merecer, vamos se dedicar a trabalhar. Eu acho que nós temos o maior ativo do Estado, que são os nossos servidores, né? E boa parte, a grande maioria deles, se dedica muito ao trabalho e agora a gente tem que começar a fazer o ajuste fino, né? A qualificação, quem é líder, quem que vai avançar, quem comanda a equipe, quais os resultados daquela carreira ou daquele grupo. Eu acho que tudo isso é uma discussão saudável. Nenhum servidor tem que ter receio de ir franco para essa discussão, porque eu não tenho dúvida que isso vai refletir diretamente para a população. E veja, a população está cobrando do poder público brasileiro resultado, não só do gestor e dos políticos, mas de todos. Nós não podemos nos negar a abrir essa discussão de maneira muito franca. E é o que nós estamos fazendo com todo respeito, com toda franqueza, e temos encontrado, isso é interessante, né, uma reciprocidade e um acolhimento por parte do servidor na discussão do conceito. Eu acho que isso tem sido muito saudável no Estado. Tem dado para sentir, secretário, essa integração, né, do servidor, né, com
com o chefe dele, vamos dizer assim, com o Estado, do modo geral, porque o servidor, ele é muito, quando vem um governo novo, ele espera um pouquinho, e ele não é muito de falar nem de participar. E a gente tem percebido ações, né, da Secretaria de Administração, né, de integração, né, do servidor. Já dá para notar isso? Sem dúvida, eu acho que vai perdendo um pouco o receio, né, dessa Quebrando o discussão, gelo. quebrando o gelo, e perdendo mesmo o receio desses tabus, né, porque tentam nos impor, às vezes, algumas características ou selos, né, como a Lívia colocou, da meritocracia. A gente chama de gestão por desempenho, né, de gestão pela qualidade da função das pessoas. E o servidor está muito mais à vontade, ele não tem que ter receio de colocar sua opinião, de discutir, de criticar. Não acertamos sempre, né? Tem situações que já erramos, já retornamos, voltamos atrás, e é assim que se faz em qualquer ambiente, seja público, seja privado. O público talvez não tenha tanto essa tradição, mas é uma maneira que a gente está imprimindo de discussão, e eu acredito que tenha tido um excelente resultado. E nós estamos falando, né, a respeito do Estado Empresa, né, destaque nessa publicação nacional. E para a gente fechar a entrevista, falar um pouquinho sobre a política econômica externa por meio da rota bioceânica, né? É um método bem interessante, promessa de encurtar caminhos aí para outras economias. Explicar um pouquinho melhor como é que vai funcionar isso para a gente, para os ouvintes da rádio também. Nós vamos ter aqui no dia 28 e 29 desse mês de julho, aqui em Campo Grande, chanceleres de mais de 4 países, Paraguai, Chile, Argentina, Brasil. O ministro Serra estará presente também, por conta de um investimento importante a partir de Porto Murtinho, com a ponte para Carmelo Peralta, no Paraguai, e o asfaltamento de todo o norte do Paraguai, que já está licitado pelo Banco Mundial. Nós vamos ouvir esses projetos, porque essa rota, ela deixa Porto Murtinho a 1.800 quilômetros dos portos do Chile, né? E isso gera realmente uma mudança do eixo logístico do estado. Mato Grosso do Sul está no coração da América do Sul, e nós podemos ser uma grande porta de saída e de entrada, né, de produtos exportados e importados pelo Pacífico via portos do Chile. Não só Iquique, como Antofagasta e todos os outros que estão lá. Então esse seminário, ele tem por objetivo apresentar concretamente cada uma das ações que faltam para concluir a rota bioceânica. A ponte, o asfaltamento paraguai, o término do asfaltamento na Argentina são só 30 quilômetros, que já está em andamento, e aí já liga com a subida dos Andes e a chegada no Pacífico. A Receita Federal presente, Polícia Federal, regime aduaneiro, sistemas de melhoria e de acesso rápido à questão aduaneira. Tudo isso vai ser discutido nesse seminário, e a gente espera que esse projeto evolua de maneira muito rápida. E essa questão logística, ela é muito importante para o Mato Grosso do Sul, né? Principalmente porque, por conta dos grãos e também por conta da pecuária, vai facilitar e vai abrir, então, os mercados aqui e os olhares para a região nossa? Com certeza, Lívia. Nós temos carne para acessar pelos portos do Pacífico, em contêineres refrigerados. Nós temos importação de vinho, né? O Brasil está se tornando um grande consumidor de vinho, não só chileno, mas vindo da África do Sul, vindo da Europa, e o Pacífico, ele pode também ser uma rota de entrada, essa chegada. Nós temos a hidrovia também do Paraguai, que se integra com essa rota. Então as possibilidades que se abrem são muito grandes, e tanto para importar quanto para exportar, eu não tenho dúvida que essa rota, ela pode ter um sucesso muito grande. Secretário, são 7 horas e 26 minutos, né? Você queria falar até às 8, né? Por mim. A gente passaria aqui muito tempo conversando, realmente o assunto é bem interessante. A gente vai pedir para o pessoal do Portal do Educativo a disponibilizar uma versão online dessa reportagem para quem tem a curiosidade aí de conhecer com mais detalhes como é que funciona o Estado Empresa, essa proposta nova, essa proposta diferente que está sendo implantada aqui em Mato Grosso do Sul, para ter acesso aí a todos os ouvintes. E o mais legal de tudo, né, Lívia? Uma proposta já em execução, né? Com certeza. Isso é bom demais. Em execução em menos de 2 anos, a gente pode dizer assim. Não, sem dúvida, Lívia. Eu acho que a gente coloca e disponibiliza para o cidadão, né, aquilo que o Estado está realizando, e o reconhecimento por parte da publicação é em função dessas ações conquistadas.
Agora, é um aprimoramento permanente, né? Nada é pronto, nada é acabado, a gente tem que se esforçar muito para continuar melhorando cada vez mais. E nós vamos fazer isso pela determinação do governador Reinaldo Zambuja, que desde o primeiro dia está focado em melhorar o resultado para a população do Mato Grosso do Sul, e essa é a determinação da equipe. E aí montamos toda essa estratégia, todo esse trabalho com esse único objetivo: atender o cidadão sul-mato-grossense. Em momentos tão difíceis da política, da economia, nós temos obrigação de gerar essa resposta e vamos fazê-lo sempre que tiver condição e, quando não tiver, amenizar a situação para continuar evoluindo com o nosso Estado. Tá certo, então nós conversamos com Eduardo Riedel, secretário de Governo e Gestão Estratégica. Lembrando que o Jornal do Rádio ainda não acabou, mas se você quiser conferir os melhores momentos dessa entrevista, hoje no Jornal da TVE ao meio-dia e na íntegra no portal da Educativa, daqui a pouquinho está disponível por lá. É isso. Obrigada, secretário. Eu que agradeço. Obrigado, Joel. Obrigado, Lívia.